A Áurea, psicóloga e professora, que vai fazer a palestra aqui com a gente. Oi, Áurea, agora eu te vi aí. Já agradecer muito a Áurea, né? Ela tem contribuído bastante com o coletivo. Faz 4 meses que a gente tenta ter ela no coletivo, e ela, não podendo estar no coletivo, ela fez ótimas indicações, que foram a Thaís e a Caroline, que fizeram ótimos trabalhos aqui com a gente no coletivo de aposentados. Nós vamos começar com a palestra, então, agora, Áurea. Daí, deixamos a palavra contigo, né, para trabalhar a questão aí da pandemia, o que a gente está ganhando, o que a gente pode aprender com esse processo todo, né, o que a gente está perdendo também. Mas daí eu vou deixar você falar melhor sobre esse tema. E depois, lá pelas 3h30, vamos ver como é que vai ser a nossa participação aqui. A gente volta ao assunto aí das questões jurídicas, principalmente das licença-prêmio, mas agradecendo já demais a Áurea pela disposição de estar aqui com a gente nessa tarde e que ela seja muito produtiva para todos nós. As palestras têm ajudado bastante quem tem participado, né? Tem sido um ponto, e isso não sou eu que estou falando, só estou trazendo o depoimento das pessoas que participaram, tem sido um ponto muito positivo na vida de todo mundo, porque ajuda a refletir coletivamente um problema que é mundial e que vem afligindo todos nós, né? Então, passar a palavra para a Áurea e desejar para nós todos aí uma boa tarde aí de trabalho. Áurea, é contigo, viu? Obrigada, Rafael. Eu agradeço o convite, agradeço a sua paciência por eu não ter conseguido participar antes, né? Mas para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, eu só vou colocar o meu slide aqui, que na verdade não tem muita coisa. Está aparecendo para vocês? Tudo certo? Então tá, então vamos embora. Como que vocês estão? Boa tarde a todos. Pois bem, como eu já fui apresentada, eu sou psicóloga e eu me chamo Áurea. Eu costumo primeiro falar da minha profissão e depois eu falo o meu nome, porque é uma coisa que está tão enraizada em mim que parece que a minha profissão me precede. Não sei vocês, mas as pessoas em geral se definem pelo local que elas ocupam na sociedade. Infelizmente, no modelo econômico em que nós vivemos, é difícil fazer uma distinção de quem nós somos e do que nós fazemos. Agora, eu estou olhando para todo mundo aqui, para todos esses rostinhos, e fico me perguntando quanta história, quanto conhecimento, quanta vivência cada um de vocês carrega. Que será eu, tão pequenininha, no meio de um monte de gigantes da educação, tenho a contribuir com vocês. Então, eu inicio o nosso diálogo, a minha fala mostrando esse meu lugar, da onde eu venho. Eu sou filha de professores, o meu pai é matemático e a minha mãe é professora de artes. Embora hoje eles já tenham se aposentado, a carreira deles sempre influenciou diretamente a minha maneira de ver a educação e compreender o mundo em geral. Então, desde muito pequena, eu vivenciei ao lado dos meus pais muitas greves, manifestações, movimentos e questões que aconteciam na Assembleia, e sempre buscando uma educação mais justa e condições de trabalho melhores. Então, para mim é uma honra, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme estar aqui com vocês, que fizeram tanto pela nossa sociedade. Agora vocês devem estar se perguntando, o que isso tem a ver com a pandemia, né? Então, mais precisamente, o que isso tem a ver com a palestra de hoje, ou com o nosso tema? Então, eu queria dizer que tem tudo a ver. Afinal, se nós tivéssemos melhores condições de trabalho nas nossas escolas, se tivéssemos professores comandando o país, esse momento de pandemia com certeza seria muito diferente. Pode ser que a gente não tenha aí com tanta clareza como seria, afinal eu sou só uma profissional da área das humanas, da área da saúde, mas eu tenho certeza que seria um momento mais humanizado, seria um momento em que haveria mais cuidado e um respaldo na ciência para qualquer tomada de decisão. E é claro, essas decisões seriam tomadas coletivamente, né? Porque é assim que o professor funciona, é assim que o professor trabalha. E como faz falta a educação em momento de pandemia, não é? A gente está pagando esse preço. Se todos os brasileiros tivessem consciência de classe, se fossem organizados, se fossem dedicados como são os professores, nós estaríamos em melhores condições agora na pandemia. Inicialmente, quando eu estava preparando esse material, eu tinha colocado vários tópicos, né? Descrevendo um pouco o que nós estávamos perdendo em pandemia. Depois eu fiquei pensando e refletindo sobre o assunto
E acabei concluindo, então, que não preciso fazer uma palestra para pontuar quais foram as nossas perdas. Ou melhor, quem sabe alguns de vocês poderiam citar uma situação que incomoda agora na pandemia ou alguma perda durante esse processo. Então, acho que essa troca com vocês é fundamental, né? Eu sempre venho numa postura de tentar desenvolver um diálogo, desenvolver uma comunicação, e não só eu aqui falando de vocês, dizendo amém para tudo, mas o que vocês têm vivenciado nessa pandemia? O que vocês têm percebido como algumas perdas? Deixa eu olhar o chat aqui que tem um pessoal falando. Boa tarde, pessoal. Então, durante esse período, cada pessoa acaba reagindo de uma maneira muito singular, muito particular nesses momentos de estresse e de muita insegurança. E é claro, essas reações, esses sentimentos e esse medo constante vai variando de acordo com o nosso nível de compreensão, nosso nível de formação, com a nossa história de vida, né? Como eu enxergo a dor, como eu lido com o sofrimento, e da presença ou da ausência de uma rede de apoio. Então, é nesse sentido que a gente precisa levar em conta esses 3 elementos. Por que o meu vizinho está levando na boa a pandemia e por que para mim está sendo tão difícil esse momento? Ou o contrário também pode ser verdadeiro. No entanto, eu trouxe esse dado que eu acho bastante impressionante, que diz que em toda a população que está passando pela pandemia, o número de pessoas psicologicamente afetadas é maior do que a quantidade de pessoas acometidas pela infecção. Esse é um dado bastante impressionante, do meu ponto de vista. Vocês também acham? E esses sentimentos, as pessoas afetadas psicologicamente, como essa pesquisa acabou apontando, acontecem justamente porque nós acabamos nos sentindo vulneráveis de uma maneira nunca antes vista. Vulneráveis em relação a quem nós somos, vulneráveis ao que está por vir e vulneráveis ao que nós deixamos para trás. Nesse sentido, eu tenho observado no relato dos alunos, no relato dos pacientes e também até no Facebook, nas redes sociais, o quanto a solidão tem sido um sentimento recorrente, né? Solidão porque a gente não pode tomar aquele cafezinho no final da tarde com a pessoa que nós gostamos, por não poder estar perto, por não poder abraçar. Então, de maneira geral, a qualidade das relações sociais foi afetada, né? A gente nunca sabe muito bem como agir quando encontra uma pessoa querida no mercado, por acaso. Não sabe se cumprimenta com o cotovelo, não sabe se dá um oizinho de longe, justamente porque a gente acabou reprimindo e contendo a nossa verdadeira vontade em decorrência da pandemia, né? Que a vontade verdadeira seria dar um abraço demorado, dar um abraço quentinho e tomar um café com aquela pessoa que a gente tanto gosta. Então, a solidão acaba afetando diretamente a nossa maneira de lidar com as pessoas e lidar com os problemas da vida em geral. Eu estou sempre dando umas pausinhas aqui, pessoal, que eu gosto de ver o que vocês estão colocando. Maior perda é da liberdade. Com certeza, Ermelina. De não poder sair, de não poder ir aonde você estava acostumada. É visível o abalo emocional em toda a população, em maior ou menor grau. Exato, e essa tua informação, Mara, corrobora justamente com aquilo que eu mostrei agora há pouco, né? Quanto a gente está acometido psicologicamente e acaba se abalando, né? Seja numa grande intensidade ou ali numa intensidade menor. A Vera colocou que foi acometida pela doença, aposentada em primeiro padrão, trabalha em instituição particular, em outro período, ficou abalada emocionalmente também. Certo. É verdade, Rosângela, concordo com a sua correção. Acho que a maneira que eu me expressei não foi a mais adequada, mas foi no sentido de fazer um agradecimento a tudo que vocês têm contribuído, né? Com certeza, concordo com você. E a falta, às vezes, de ter um respaldo, uma ajuda, né? Como a Vera está falando. Me deu o bagulho e depois esqueceu. Oi?
Tô falando comigo? E a Justimara colocou que os planos foram interrompidos ou adiados, com certeza. Muita coisa que a gente tinha como planejamento acabou ficando para trás, né? E essa solidão, então, que eu estava colocando anteriormente, ela pode ter surgido por uma dificuldade em apreciar a nossa própria companhia. Uma dificuldade de estar consigo mesmo. Culturalmente, assim, no Brasil, a maior parte das atividades de lazer envolvem estar com outras pessoas. Na verdade, hoje a gente precisa evitar cada vez isso, né? No entanto, em muitas situações em que nós estávamos diante de outras pessoas, a gente também se sentiu sozinho por alguma razão. Então, não necessariamente a presença física de outra pessoa é uma característica que acaba dissolvendo a nossa solidão, né? Então, não necessariamente estar com alguém é uma questão que impede a gente de se sentir sozinho. Às vezes estamos no meio de uma multidão e ainda assim a gente está sozinho por alguma razão. Então, esse questionamento, ele acaba nos mostrando como que a gente pode ressignificar os nossos momentos de estar só. Ao invés de despertar a solidão, como eu coloquei aqui, e a solidão que geralmente está vinculada a um sentimento de abandono, a um sentimento de isolamento, nós podemos tentar desenvolver e fazer aflorar a nossa solitude, que é quando a pessoa passa a apreciar a sua própria companhia. Ou seja, a maneira que a gente encara o momento de estar sozinho pode ser visto de maneira negativa, como solidão, ou como uma oportunidade de resgatar a nossa identidade. Então, a solitude seria, por exemplo, ter um momento praticando uma atividade prazerosa com você e com a sua melhor amiga, que seria você mesmo, né? Então, vamos pensar num exemplo, colocar uma música dos Beatles, dançar com a vassoura, resgatar alguns hábitos antigos, pintar uma tela, desenhar, se dar um mimo, cuidar de você. Então, quando a gente dá a oportunidade de passar momentos e cuidando de si, faz toda a diferença, né? Então, é essa visão que eu quero trazer para vocês. Não enfatizar tanto mais tudo de difícil, todas as dificuldades que foram surgindo durante a pandemia, mas tentar traçar um ponto de partida a partir do que a gente pode fazer agora, enclausurados, em isolamento social, mas tendo esse contato online. Então, nesse contexto de pandemia, acabou surgindo uma grande necessidade, mas é uma necessidade forçada, né? Nós não podemos escolher, mas uma necessidade de nos reconstruirmos enquanto pessoa, enquanto profissionais, enquanto mãe, enquanto irmã, enquanto amiga, enquanto pai. Porque eu gosto muito dessa imagem do Escher, que estou mostrando aí a vocês, porque é uma forma de diariamente se olhar e se possibilitar desenvolver uma nova habilidade e se reconstruir internamente, né? E foi isso que a pandemia veio aflorar a nível mundial, quando a gente precisa se olhar e pensar em como mudar essa situação, em como olhar para si mesmo e tirar algum suco, algum proveito desse momento de pandemia. Então, essa necessidade de mudança interna, né, para que a gente consiga dar conta desse período de isolamento, ela acabou surgindo porque antes, tudo que a gente conhecia antes como realidade, como estilo de vida, como hábitos, acabou ficando para trás, né? E aí foram surgindo, então, novas rotinas, novos hábitos, novos rituais. E aí a gente tem que pensar um pouco, tentar encontrar alguma forma de pensar em como eu posso chegar ao equilíbrio, ou como eu posso chegar mais perto de uma vida satisfatória, de uma vida feliz. Olha que legal, Solange. Gente, fiquem à vontade quando vocês quiserem conversar, ligar o microfone e fazer alguma pontuação, alguma colocação, tá? A minha mãe, por exemplo, ela ainda cata milho no teclado, então para ela é muito mais fácil usar o microfone. Então sintam-se muito livres, muito à vontade para fazer isso também.
Isso é, de fato, além de olhar para nós mesmos, temos a oportunidade de desfrutar de outros prazeres. Um deles, curtir a nossa casa, que a correria do dia a dia e o trabalho não nos permitiu. Exato, Solange, a gente trabalhava tanto, 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 e agora é o único momento que realmente dá para olhar e curtir cada cantinho que você pensou, às vezes olhar com um outro olhar, né, para todo aquele momento da tua vida. Nossa, me encheu de... E a Gisele disse, tem um filho portador de atrofia muscular espinhal e já vivemos essa solidão, isolamento mesmo antes da pandemia. Sim, Gisele, quanto às vezes acontece um isolamento por parte da família, por parte dos amigos, né? Eu tenho uma grande amiga que tem distrofia muscular de Duchenne e o quanto foi difícil para ela, como as pessoas começaram a se afastar, mesmo fora da pandemia. Né? Então eu entendo a dor que você está colocando, você está compartilhando aqui conosco. Então, pessoal, essa imagem ela é justamente para tentar despertar e para tentar fazer aflorar em vocês e tentar responder a pergunta: o que nós podemos nos melhorar na pandemia e como fazer isso, né? Porque afinal é tão difícil, a gente tem tão poucos recursos hoje para aprender a lidar com isso, mas ao mesmo tempo temos aí muitas cabecinhas pensantes capazes de trazer algumas estratégias e algumas maneiras de tornar a vida um pouco mais leve, um pouco mais dinâmica e segura também agora nesse momento. Então vamos lá. Primeira coisa é evitar cair no ócio absoluto, né? Precisamos manter uma rotina para não se perder no tempo. Então antes nós éramos atropelados pelo relógio, como até a Solange colocou, a gente tinha hora para tudo, tinha hora até para fazer xixi e às vezes não dava tempo. Agora, em pandemia, a gente pode colocar o relógio a nosso favor, mesmo nas tarefas que parecem um pouco mais chatas, um pouco mais desgastantes, tentar intercalar uma tarefa não tão legal com uma atividade mais prazerosa ali também. Enquanto a gente precisa usar o tempo a nosso favor, o ócio ele é importante, tem momentos para descanso, tem momentos para ver o passarinho voando e apreciar alguns elementos da vida, mas é também importante manter algumas rotinas dentro de casa, porque senão a gente perde a referência, troca a noite pelo dia, quando vê pulou o almoço, e isso vai se tornando, ao longo do tempo, um hábito que pode ser um pouco nocivo, né? Deixa eu tomar meu vinho aqui. Quando eu falo dessa questão da rotina, também é uma questão de rotina para sono, né? Então, ter um hábito de monitorar a sua hora de dormir, ter um horário mais ou menos pré-estabelecido para acordar, para fazer as refeições, para cuidar da higiene e tudo mais. Porque o que a gente observa? Não precisa sair de casa, então fica todo mundo de pijama. E não necessariamente isso vai ser saudável, né? Muitas pessoas acabam... o fato de não sair de casa acaba afetando a sua autoestima, a sua autoeficácia e sua performance nos relacionamentos e também na maneira de lidar com a vida. Então, quanto a gente precisa lembrar de algumas rotinas e que acabam estruturando quem nós somos e as nossas atividades do dia a dia. Então, sempre lembrar, intercalar uma coisa boa com uma coisa não tão prazerosa, que vai aí tornando mais motivadora a nossa jornada. E aí, no segundo tópico, eu gosto de trazer, dizendo assim, que embora o professor goste de estar frequentemente atualizado, assistindo jornais, consultando algumas mídias, consultando, às vezes, um jornal internacional, alguma coisa assim, esse não é um momento mais adequado, não é um momento muito bom para a gente dar toda a atenção e toda a repercussão à doença. Então, tomem cuidado ao excesso de informação sobre a pandemia, né? Então, filtre aquilo que faz sentido, tire alguns horários e assista um ou outro jornal que faça sentido para vocês, mas que não passe o dia em cima da televisão, acompanhando e decorando, às vezes, o número de acometidos pela doença, quantos recuperados e tudo mais, né? Eu digo isso porque
Na minha experiência, tem uma pessoa que eu conheço que está passando por um momento de muita ansiedade e aí começou a decorar realmente os números de acometidos, os números de recuperados, e na hora de dormir era o primeiro pensamento que surgia, e o quanto isso vai se tornando pesado. Lidar com essas informações diariamente nos traz um sentimento de desesperança. A gente precisa tomar muito cuidado e começar a filtrar um pouco mais essas informações. Essas informações, quando expostas diariamente, constantemente, elas acabam afetando o nosso humor e a nossa maneira de olhar para o mundo e para o futuro, principalmente. A gente acaba colocando uma lente de visão um pouco mais negativa na maneira de interpretar os acontecimentos da vida. Por isso, precisamos filtrar, precisamos podar muitas vezes, né? E se para vocês é pertinente continuar acompanhando o número das pessoas acometidas e das pessoas recuperadas, foque no recuperado, mas também com uma consciência, com um cuidado aí na prevenção, em todos os hábitos que já estão sendo colocados em prática, né? Então, sempre com mais cuidado. E praticar o autocuidado. A prática do autocuidado é fundamental. Aquela expressão que a gente utiliza, juntar os cacos, nunca caiu tão bem. Afinal, a vida é tão rara que a vida não para, não é mesmo? Então, utilizem esse momento de pandemia também para cuidar de vocês. Até porque vocês já produziram muito, já cuidaram dos outros, já auxiliaram gerações e gerações que passaram pelas mãos de vocês, e agora é tudo na valsa. Ou vamos tentar, né, de alguma maneira, relaxar, tentar levar com mais leveza esse período da vida. Então, mesmo que vocês ainda tenham algumas atividades, cuidando do netinho, escrevendo um livro, alguns ainda estão dando aula, faça do seu jeito, né? Mas agora que vocês não têm mais tanto diário para preencher, plano de aula para fazer, destine um tempo para fazer o plano da sua vida. Porque esse é o momento de se reconstruir, de resgatar alguns elementos importantes e valores de vida que acabaram ficando para trás ao longo dessa jornada e desse percurso, né? Então, precisamos olhar de volta o que ficou para trás, o que não deu tempo de ser feito, e como resgatar esse momento de uma maneira produtiva e satisfatória, mas também de uma maneira leve, né? Não é para se tornar uma cobrança, mas é para que seja leve e para que traga alguma evolução aí para vocês também. Também acho bem importante colocar, se você mora com outra pessoa, lembre-se de dividir as tarefas. Porque existe aquela tendência que eu ouço lá na casa dos meus pais. Já que você está aposentado, cuida da casa, lava o cachorro, carpe o quintal, vai lá no banco, nananana. E aí o aposentado não tem sossego nunca. Então, se você divide a casa com outras pessoas, tenha esse hábito de dividir a tarefa. Não é porque um está trabalhando e o outro está em casa que você não vai ter as suas atividades, o seu momento e a divisão de tarefas muito bem clara. Porque senão vai acabar se sobrecarregando de novo. Acho que a Joana tá... Deixa eu recusar. Pronto. O que mais que nós podemos melhorar durante esse momento de pandemia? Nos melhorarmos enquanto seres humanos. E vocês também podem ir colocando algumas sugestões do que deu certo por enquanto, que vocês mudaram de hábitos, de atitudes, e no convívio social e que perceberam que isso foi positivo, né? Mas eu acho que é bem pertinente colocar o quanto vocês precisam também, vocês eu me incluo nessa, na verdade, mas o quanto a gente precisa permitir-se viver o sofrimento em uma certa medida. Fugir dele não vai fazer com que ele se resolva. Então, permitir-se sentir, porque o sofrimento, a dor, ela é inerente à condição do ser humano. Agora, não tenha o hábito de guardar essa dor para você, mas permita-se olhar para esse sofrimento, permita-se sentir esse sofrimento, permita vivenciar esse sofrimento e depois de um tempo ele vai sendo elaborado, né? Aí a gente vai dissolvendo, vai tornando essa situação mais leve. Então, nesses momentos de sofrimento intenso, como nós temos vivenciado com muita frequência, né?
diariamente, tenha o hábito de criar espaços de diálogo dentro da família ou com os amigos, mesmo que de maneira online, né? Então, se algo está te angustiando, procure uma pessoa da tua confiança para expressar a tua preocupação, para expressar as suas dores também. É bem importante buscar uma rede de apoio, construir esse apoio de alguma maneira, ou reestabelecer alguns vínculos que estão ocultos, que estão ali, alguns vínculos que acabam não estando ativos no momento. Mas resgatar essas amizades, resgatar esse contato. Eu costumo dizer assim, pega aquela tua agendinha com o nome de um monte de gente que você tem muita saudade, começa a retomar, liga para o telefone, tira um dia para fazer isso, resgatar e perguntar como está fulano, o que está fazendo, já se mudou, se não mudou, onde que está e tudo mais. Esses vínculos fazem a gente se reconectar com os nossos valores de vida, com a nossa maneira de enxergar as relações. Por isso, gente, eu sempre enfatizo isso, porque na pandemia a comunicação em geral acaba estando muito dificultada, por conta de uma baixa, né, na qualidade da nossa maneira de conseguir se comunicar de maneira online. Então, não existe carinha, emoji no mundo inteiro do WhatsApp, do Facebook, que seja suficiente, que seja capaz de transmitir um sentimento verdadeiro, um sentimento genuíno para outra pessoa. E aí, agora em pandemia, tenho observado que muitas pessoas estão tendo uma comunicação bem complicada e acaba gerando mais isolamento e mais rupturas. O sentimento de solidão e de abandono acaba aumentando muito mais. Então, quando a gente precisa pensar, se eu tenho uma informação importante para passar, talvez seja mais efetivo ligar do que eu escrever, né? E tentar fazer a leitura do funcionamento da pessoa que vai receber a mensagem também. Como será que ela vai interpretar? Então, esse cuidado na comunicação, todo mundo está um pouco sensível ou está um pouco mais irritado, mas em certa medida é nossa responsabilidade também. 50% de quem comunica, 50% de quem ouve também e acaba respondendo ali. Então a gente precisa fazer uma comunicação muito bem estabelecida, já que a gente não está no olho, não consegue observar com tanta clareza e com tanta acurácia o que o outro está entendendo da minha mensagem. Então é muito importante. Poxa, tem uma coisa legal para falar? Ligue. Tem alguma coisa difícil, alguma informação complicada? Ligue ou faça chamada de vídeo. Evite escrever muitas vezes, porque ali pode acontecer várias rupturas e várias dificuldades na comunicação, e que aí gera mais isolamento e mais sentimento de abandono. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Tudo certo? Beleza, então. Já falei aqui, vamos falar das atividades prazerosas. Então, além disso tudo que eu estou colocando, essa busca, que bom, Vera, fico feliz que estão conseguindo assimilar e internalizar, né, algumas questões aí. Então, acima disso tudo, busque fazer algumas atividades relaxantes, como meditação, escutar uma música, assistir um filme, ler um livro. Hoje, como vocês devem saber, existem vários museus que a gente pode visitar com visão 360, e tem uma dinâmica bem legal para participar dos museus e tudo. Então, buscar formas de lazer que estão adormecidas, né? Resgatar algumas atividades prazerosas, alguns hobbies que vocês acabaram deixando de lado por falta de tempo, ou às vezes por alguma questão ali que não tinha como. Então, aquele livro que você sempre quis ler, aquela receita que você queria aprender e não conseguiu, né? E não conseguiu aprender naquela época. Então, é fundamental que a gente olhe para essas questões. Gente, vou pedir licença só para eu acender minha luz, que eu acho que eu estou um pouco escura aqui. Então, estou vendo que estão comentando algumas coisas.
Que legal. Sempre ouvir uma psicóloga falando é muito bom. Acalma o nosso coração. Uhum. A pandemia nos ajudou a ver o que é realmente importante, que não precisamos de muita coisa para ser feliz. Olha que legal. Tem um comentário que falou: o que me ajudou muito foi aprender novas atividades, cuidar de planta, cozinhar coisas diferentes. Exato. Manter-se em movimento é fundamental. E movimento, mas como é que eu vou ficar em movimento trancada na minha casa? Ué, procure no YouTube dança de salão. A gente tem aulas de tudo e gratuitas hoje no YouTube, na internet em geral. Então procurem atividades que mantêm movimento, seja fazer um crochê, aprender uma receita nova, cuidar da plantinha, ligar para o pessoal que você não vê há muito tempo. Então, manter-se ativo é fundamental e acaba prevenindo algum transtorno mental ou algum sofrimento psicológico. Eu acho que é fundamental. Já agora, assim que eu estou falando, já vão pensando, às vezes deixar uma canetinha aí do lado, o que daria para ir resgatando nesse período de pandemia e que vocês não têm feito, né? E aí vai tentando ter uma constância, pintar uma tela, ligar para um amigo, ouvir uma banda de rock da época, não sei, uma banda de rock do tempo que você não ouve há muito tempo. Enfim, resgatar aquilo que faz seu coração pulsar, resgatar a tua motivação para ser feliz de alguma maneira. E isso vai sendo aos poucos, vai sendo gradativamente, né? Ninguém muda da noite para o dia, mas ter contato com atividades motivadoras e prazerosas, com certeza é um momento fundamental que vai ajudar nesse período de pandemia tão incerto. E a última questão que eu ia colocar em relação a esse slide é aceitar o momento presente e lembrar que ele vai passar. Enquanto a gente tem um movimento de negar que ele existe, de fingir ou tentar fugir desse sofrimento, esse sofrimento ele vai ficando adormecido. No entanto, o corpo fala e a gente vai somatizando. Vai aparecendo aquela alergia, aquela coceira, aquela dor na junta, porque de alguma maneira ficou ali preso aquela dor, aquele sofrimento, e você não possibilitou, então, elaborar essa dor ou esse luto, esse momento difícil que estava passando. Então, aceitar o momento presente, estamos em pandemia, não temos o que fazer diante disso, mas a gente pode caminhar para ter uma vida mais próxima do saudável, de uma vida mais equilibrada e de uma vida mais feliz, ou próxima disso. Olha que legal, Maria Cecília falou que está redescobrindo a família. Exatamente. Esse é um momento, às vezes, de fazer novos jogos de tabuleiro, de fazer a noite da mímica, a noite da mágica, e passar mais tempo com essas pessoas, que faz toda a diferença, né? E acaba se afastando daquele sentimento de abandono, de solidão e de isolamento. Então, utilizar os recursos que vocês têm para tentar desenvolver aí algum momento mais satisfatório e que vai refletir na saúde integral, né? Não só na saúde mental de vocês. E é claro, pessoal, a gente não pode esquecer de tudo que faz parte de quem você é, aquilo que está conectado a algo maior, né? Aquilo que está ligado à essência da vida, à fonte da criação, aquela força maior que amparou você nos momentos mais difíceis, no momento de dor, seja lá como você chama. Podemos chamar de espiritualidade, de crença de fé, mas essa fé em você mesmo, na sua força interior, seja Buda, seja lá, seja Cristo, seja o que você acreditar. Porque a prática da fé, ela tem sido retratada na literatura como um elemento de prevenção à saúde mental. Por isso, tenha esse cuidado de buscar cada vez mais aquilo que você acredita, aquilo que faz sentido para você. Então, eu tenho pensado assim que o momento de pandemia é um momento do religare, né? De reconectar com quem nós somos, com as nossas crenças, com os nossos valores, com aquilo que ficou adormecido, aquilo que o relógio todo dia batucando ali não deixou a gente olhar para aquela situação. Se tem alguma angústia,
alguma situação mal resolvida, algum desentendimento com uma pessoa especial, também é um momento para rever isso, né? Então, retomar uma amizade, retomar, às vezes, um conflito que havia acontecido e deixar tudo muito limpo, muito claro. Precisa aprender a viver com mais leveza e isso facilita muito o nosso dia a dia. Então, curtir a própria companhia, gostar de estar com quem você gostar de estar com você mesmo e curtir essa trajetória diariamente. Descobrir que você é capaz de fazer muita coisa que às vezes não está sendo colocada em prática hoje, seja por, às vezes, talvez você não tenha parado para pensar sobre essa dificuldade, talvez você agora está despertando, pensando, puxa, eu quero aprender a tocar violão, eu quero aprender a fazer um bolo de fubá. Sei o que fizer sentido para cada um, né? Cada um tem atividades e hobbies que são muito particulares. E na pandemia, se redescobrir e se permitir provar diferentes coisas, né? Eu posso tentar fazer a dança de salão do YouTube, não gostei, não tem problema, mas você provou. Então, utilizar esse momento de pandemia como uma forma de flexibilizar o nosso pensamento, né? Uma forma de levar com mais leveza, com mais tranquilidade nosso momento agora de vida. Como dizia o Gilberto Gil, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, o quanto a gente precisa retomar aquilo que nós acreditamos, as nossas crenças, os nossos valores de vida e redescobrir quem nós somos, né? Porque a pandemia tem gerado muitas mudanças na nossa essência, na nossa maneira de enxergar o mundo, na maneira de lidar com os problemas e na maneira de se relacionar. E quem sabe depois da pandemia a gente tem aí uma mudança na maneira de lidar com o outro, talvez tendo uma comunicação mais assertiva. Existe um autor que eu acho fantástico, chamado Marshall Rosenberg, e ele tem um livro, várias traduções, na verdade, a respeito da comunicação não violenta. E a comunicação não violenta eu vou desenvolver um diálogo com alguém pensando muito em não julgar, em não trazer uma visão pré-concebida do outro, simplesmente ouvir o que ele está falando, tentando ser o mais leve, o menos, mais neutro nesse sentido, por falta de um termo melhor, mas o mais neutro possível para lidar com essa situação e de coração aberto para ouvir o que o outro está dizendo, né? Eu vejo que a pandemia tem nos tornado pessoas diferentes, pessoas mais autênticas e pessoas que estão buscando cada vez mais estar em contato com seus valores, com as suas crenças e com a nossa essência realmente. Então, se aquilo está adormecido, deixou de fazer alguma coisa prazerosa, retome. Vamos lá, põe a mão na massa de volta. Faça uma lista do que você deixou de fazer, do que você gostaria de fazer e não está conseguindo agora em pandemia e tente adaptar essa atividade em casa, né? Então, tem pessoas que dizem, puxa, Áurea, mas eu não tenho como praticar exercício dentro de casa. Será que não? Eu já vi pessoas fazendo exercício físico utilizando o pote grandão lá de amaciante, colocando como um pezinho, fazendo um alongamento na hora de acordar, na hora de dormir. Então, pensar em como nós podemos adaptar. E professor é o melhor profissional do mundo para fazer adaptações por conta do alto nível de criatividade. Então, eu tenho certeza que vocês vão dar conta do recado. Queria passar agora uma música. Como eu disse a vocês, a minha mãe é do campo das artes e essa essência das artes me acompanha desde então. Eu vou passar aqui uma música e eu vou pedir para vocês me dizerem se está aparecendo. Aqui, vamos ver. Só deixa eu ver aqui, onde é que está isso? Aqui. Se vocês vão ouvir e ver, né? Aí vocês vão me contando. Tá aparecendo o vídeo para vocês? Não? Sim? Do YouTube? Ele tá pausado, dá para ver que é do Gabriel Pensador. Ah, então deu certo. Ótimo.
que ele tinha pedido uma senha. Então, eu queria, gente, que vocês... eu vou tentar colocar a legenda aqui. Queria que vocês prestassem atenção um pouco nessa letra do que ele está trazendo. A cura tá no coração. Todos dormem, cada um sonhando em sua cela. Tô fugindo da loucura, olhando pra janela. Não dormi, a pandemia já deixou sequela. Poesia me procura, eu nunca fujo dela. Isolado, mas nem tanto, tô conectado, mas me sinto abandonado como um náufrago na ilha deserta. Com saudade do calor de um abraço apertado. Meu pulmão tá funcionando, mas meu peito aperta quando eu penso nesse vírus em vários assuntos. Do passado mais recente, em tudo que passamos juntos. Pensando bem, juntos não, mais ou menos. Mas pra menos, juntos jamais estivemos. Cada um com seus problemas, resolvendo pelo ódio. Cada um por si, vale tudo pra chegar no pódio. Cada um na sua bolha, todo o resto é inimigo. Cada um fazendo escolhas, olhando pro próprio umbigo. Ali dormindo, tá com um sorriso na cara. Será que ele tá sonhando, rindo da cara dos caras que passam fechando a cara? Que felicidade. Será que ele sempre dorme assim, a gente não repara? Tem gente que se mascara com sorriso de mentira, que só quando tira a máscara a gente vê que é traíra, tipo Judas com Jesus. Essa história é antigona, aconteceu 2020 anos antes do corona. A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, leve a união. Vamos juntos e nosso amor nunca vai separar. A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, leve a união. Vamos juntos e nosso amor nunca vai separar. Janela sem grade, sem ansiedade. Viver de verdade não dá pra fingir. Churrasco na esquina, capela assistindo a muralha da China. Lugares pra ir. A vista é tão bela, parece uma tela mais psicodélica que azul dali. Derreto os relógios que o tempo é fumaça. A tempestade passa pro sol ressurgir. Sem pressa, a história recomeça com um morador de rua sem ninguém na praça. Quando chega o Magari que varre o lixo e dá o papo sobre um bicho que se pega até no ar pela boca e pelo nariz, trazendo medo e desgraça, deixando o mundo infeliz. Ele abaixa e pega um pedaço de pão no lixo e diz: princesa, a falta de ar para alguns pode ser útil, para valorizar o que é simples em vez do que é fútil. E nessa noite eu tive um sonho, agora tenho certeza, a natureza tá fazendo uma limpeza como você faz, levando muita gente boa pra outra dimensão, pra ver se os que vão ficar nessa aprender um pouco mais, pra ver se a gente agora escuta a voz que berra, na floresta, na geleira, em todos os cantos da terra, e enxerga que é capaz até de interromper a guerra, pra buscar uma solução em paz quando a engrenagem emperra. Quem erra empurra os outros pro buraco, e todos estão no mesmo barco, mas não é a arca de Noé, só o ser humano afunda com sonho que até o outro. Quando um pai chegando em casa não pode abraçar um filho, o vírus nos roubou os abraços, pra gente se lembrar da importância desses laços, amizade, gentileza, perdão e misericórdia. E pode ser que a gente leve união onde houver discórdia, luz onde houver trevas, esperança onde houver desespero. Que a gente entenda que a riqueza não é o dinheiro, que os guerreiros de todos os serviços são essenciais, e que lembremos disso nos dias normais. A cura da mais amado que ser amado, onde houver discórdia, leve a união. Vamos juntos e nosso amor nunca vai separar. A cura da nação, só procure mais amado que ser amado, onde houver discórdia, leve a união. Vamos juntos e nosso amor nunca vai separar. Janela. Então, pessoal, o volume ficou baixo. Puxa vida. Oi, Áurea. Acho que ela tá falando do seu microfone agora. Diminuiu a sua voz. Diminuiu a minha voz? Isso. A música, eu pelo menos consegui ouvir bem o áudio da música. Tá. Acho que agora vai voltar, né? Estão me ouvindo bem? Sim, agora sim. Uhum. Ah, que bom. Deixa eu te perguntar, Rafael, quanto tempo nós temos? Rafael? Sem som? Estamos com 25 minutos agora. Ah, tá legal. Então, eu só queria terminar, eu queria passar para vocês Tá compartilhando a minha tela? Tá aparecendo aí? Certo. E trazer essa perspectiva de mudança. O que nós precisamos mudar agora na pandemia, né?
Tem alguém dizendo que está sem som, mas eu acho que já voltou. Ah, já voltou, que bom, então. Esse é um poema que o Edson Marques ele fez, baseando-se num poema da Clarice Lispector, mas que eu acho que ele é muito atual. Então, ele se chama Mude, e diz assim: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Mude de caminho, ande por outras ruas, observando os lugares por onde você passa. Veja o mundo de outra perspectiva. Descubra novos horizontes. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade, tente o novo todo dia. O novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor. Busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações. Experimente a gostosura da surpresa. Troque esse medo por um pouco de vida. Ame muito, cada vez mais e de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de mala, de atitude. Mude, dê uma chance ao inesperado. Abrace a gostosura da surpresa. Sonhe o sonho certo e o realize todo dia. Lembre-se de que a vida é uma só. Decida-se por arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais prazeroso, mais digno, mais humor. Abra o seu coração de dentro para fora. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Exagere na criatividade e aproveite para fazer uma viagem longa. Se possível, uma viagem sem destino. Experimente muitas coisas diferentes e troque novamente. Mude de novo. Experimente outra vez. Você conhecerá coisas melhores e coisas piores. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, a energia, o entusiasmo. Só o que está morto não muda. E é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Essa é a mensagem. Enquanto a gente precisa estar em movimento e sempre tentando mudar, tentando de alguma maneira agir e estar em movimento, pensando e revendo o nosso papel aqui no mundo. Eu fico meio perdida com as coisas do Zoom e achei. Certo. Comentários. O que vocês têm feito em pandemia que tem, de alguma maneira, trazido alguma reflexão, alguma contribuição na vida de vocês? Podemos abrir agora para as questões, então, né, Áurea? Isso, com certeza. A fala muito boa, né, trouxe vários elementos, eu acho que todo mundo ficou refletindo aí sobre o que a Áurea colocou para todos nós. Então, agora nós temos 20 minutos aí para conversar, né, com a Áurea agora sobre o que ela nos trouxe e sobre aquilo que a gente tem vivido aí na pandemia. A Lilian Miranda está com a mão erguida, acho que quer fazer uma intervenção. Daí, se a Lilian quiser falar, pode começar. E daí, quem quiser também fazer o seu comentário pelo chat, o Edson também está erguendo a mão ali. Então, já temos 2 pessoas para falar. E daí, quem quiser também colocar as questões no chat, depois a gente vai lendo, né, Áurea? E vai colocando aí vai comentando as questões. Lilian, você quer falar? Não? Então, tá bom. Então, o Edson. Edson, tem isso. Oi, boa tarde. Eu queria pedir desculpas, acho que eu me precipitei. Não é já as perguntas sobre as questões jurídicas, são? Já abriu? Não, agora não. Desculpa. Agora são as questões referentes à fala da Áurea. Não, então não, me desculpe, eu me precipitei aqui. Eu vou aguardar a segunda fase de perguntas, então. Tá bom, então. Obrigado. Mas só complementando, a palestra dela foi muito boa. Também acho. Alguém com alguma questão para comentar aí do que a Áurea colocou para todos nós? Não se acanhem, gente. A Sônia ergueu a mão ali. Sônia? Oi, Rafael. Quero primeiro parabenizar o SISMUC e o SISMAC pela palestra da professora Áurea, que eu acho que é muito importante.
está energizando a gente nesse momento de pandemia, onde a gente não tem liderança realmente que vem nos trazer alguma coisa. Ela nos trouxe alguma coisa de importante do que a nossa individualidade nesse momento de pandemia, e dizer que a gente está muito preocupado em relação ao que está acontecendo na cidade pelo aumento do número de casos, né? E por eu ter... Travou um pouco para mim a Sônia. Também ter tido um caso na família de coronavírus, que eu já passei, inclusive, para o pessoal da direção do sindicato, que foi muito chato. Oi. Oi. Oi, Sônia. Pode continuar agora. Oi. Volto? Em que parte parou, Rafael, por favor? Viu até agora que você falou que teve um caso na família de corona e que você passou para as direções do sindicato. Passei para a direção, até eu acho bacana, eles estão me ouvindo direto, eu fico ligando para eles têm sido um suporte importante também, e também pelo que eles fazem pela base do SISMUC, que vão estar sempre na categoria, isso é importante, e também ter tido essa abertura para os não filiados, que isso era uma bandeira de luta que eu sempre achava que era importante, isso está acontecendo. Eu não sou professora, eu sou agente administrativo, tá? A gente acompanha tudo na televisão, o que está acontecendo, para até a gente ter um embasamento do que é. Mas a professora hoje me deixou muito importante. Agora, a partir de hoje, eu vou começar a escrever as minhas memórias. E quero agradecer a minha filha aqui, porque a gente fazer as minhas memórias, que é uma coisa importante para mim, que isso eu não estava fazendo. E também quero agradecer a minha filha por ela ter largado 3 estágios em função da preocupação que ela tem com a nossa família. Então, é só isso que eu gostaria de dizer para vocês. Obrigada, professora. Tivemos vários comentários também ali no chat de agradecimento e a fala da Áurea, né? Agradecer também... Opa, alguém está com o microfone aberto. Agradecer também, teve um comentário da Geni Loreta, que estava esperando para falar sobre a questão da licença-prêmio, né? Nós colocamos isso no início, antes da palestra, e que estaríamos tratando disso a partir das 3h30. Então, estamos priorizando aí o que a gente vem fazendo aí, que a licença-prêmio, é claro que é importante, mas eu tenho certeza que a saúde de todos nós é mais importante ainda do que a gente vai ter aí de direito a ser debatido a partir das 3h30. Um comentário ali também de estar redescobrindo a jardinagem, eu me incluo nisso daí, acho que bastante gente está se reconectando consigo, com a família, com a natureza, coisas que a gente, na correria do dia a dia, a gente falava, eu queria tanto, e agora parece que tivemos uma oportunidade forçada, né? Mas uma oportunidade boa para aproveitar, de se reconectar com coisas mais para dentro de nós, né? Então, acho que isso foi está sendo algo muito importante, e espero que a gente, como humanidade, aprenda um pouco mais desse processo, como diz a música do Gabriel Pensador, que a gente tem deixado muita coisa para trás, né? E tem judiado bastante do nosso mundo, né? Judiado mesmo do nosso mundo, inclusive e principalmente das pessoas, né? A gente fala bastante do meio ambiente e a gente faz parte desse meio ambiente, mas são milhões, né, de pessoas que estão agora abaixo da linha da pobreza. Então, isso é uma violência muito grande, quando você dá menos de R$120 por mês para uma família dar conta da sua existência. Então, é uma grande violência. Como a Áurea falou no início, a gente precisa cada vez mais ter consciência de classe. Nós somos todos trabalhadores e precisamos nos unir aí para não deixar o mundo caminhar desse jeito, né? Eu tenho meu filho de 3 anos e sempre pergunto que mundo que a gente vai deixar para ele. Tenho uma filha de 20 anos, que mundo que a gente vai estar deixando aí para as próximas gerações. Para mim, a fala da Áurea me fez refletir sobre essas questões assim, né? Mais alguém, gente, queria se colocar? Lembrando que hoje estamos professores e demais servidores juntos aqui, né? Estamos aí com uma boa participação, 117 participantes. São professores e servidores de diversas secretarias aqui aposentados que estão participando hoje do nosso encontro. Mais alguém quer se colocar nesse momento com a Áurea? Se não,
passo para a Áurea fazer as considerações finais dela. Agradeço desde já, Áurea, já agradeci no início, mas agradeço mesmo. Não é um agradecimento formal, é um agradecimento mesmo de coração aí pela sua disponibilidade, né? Não é todo mundo que se dispõe a vir voluntariamente conversar com professores aposentados, servidores aposentados, sobre o momento que a gente está passando. Então, o tempo é o que a gente tem de mais precioso na vida, e você dispôs aí desse tempo aí para estar junto com a gente. Agradeço mesmo por hoje e pelas indicações que você fez aí ao longo desse ano, que foram muito boas aqui e fizeram ótimos trabalhos com a gente. Então, agradeço em nome do coletivo de aposentados e esperamos ter você de novo aí, quem sabe presencialmente o ano que vem, né? Se tudo der certo, vier a vacina, a gente começar a ter uma nova normalidade, mas que tenha mais presencial, seria ótimo contar com a tua participação novamente. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade, o espaço, e cada vez que a gente pode conversar um pouco sobre saúde mental, a gente está prevenindo o adoecimento, né? Seja adoecimento biológico, mas também a parte emocional. Então, tomem um momento para olhar para essa dor, para falar sobre isso, buscar pessoas da confiança de vocês. Agradeço muito, peço desculpas por não ter participado antes, e para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, a gente se encontra aí na jornada da vida. Espero que ano que vem alguma coisa dê certo. Então, contem comigo com o que precisar. Agradeço também a Thaís, que me ajudou aqui na parte técnica, com maestria e muita paciência. E para mim foi um prazer enorme. Um abraço para vocês. Estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Valeu, Áurea. Obrigadão.